Agora são 7 horas e 4 minutos em Três Lagoas, 7 e 4. Voltamos com o nosso programa de hoje, nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Agradeço a você e a sua audiência no nosso programa de hoje. Pessoal, como nós dissemos aqui no início do nosso programa de hoje, nós estamos dando destaque a esse caso, né, essa notícia, claro, que tomou conta de Três Lagoas e deu aí repercussão em relação a esse abuso dessa menor, dessa criança de 10 anos aqui em Três Lagoas, nesta última semana, praticado aí por um homem de 58 anos. Nós mostramos no início do programa um trecho da entrevista com o Fábio Campos. Ele entrevistou aí a mãe desta menina. E agora nós recebemos aqui em nossos estúdios o conselheiro tutelar Paulo Molina. O Paulo, ele está aqui conosco para dar, claro, mais detalhes do que foi feito. Ele que atendeu essa ocorrência no momento aí do fato. E o Paulo vai nos dar mais detalhes, né? Vai trazer para a gente mais informações. Claro, ele é a pessoa mais com credibilidade nesse assunto para falar com a gente sobre este tema e dar também mais atenção à relação, né, de casos de abuso aqui em Três Lagoas, para que a população possa denunciar. Paulo, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente no nosso programa. Como nós falamos, né, um caso que chamou a atenção de Três Lagoas, nós estávamos até conversando aqui fora do ar, pela dimensão do fato em si, e que preocupa. Creio que não seja o primeiro caso que você já tenha visto na sua carreira de conselheiro, a gente conhece muito bem seu trabalho, mas é algo que, até pela dimensão que foi e pela idade da vítima, surpreende, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Caçula. Bom, Rafael, o crime, né, ele ocorreu no dia 20 de abril, né, no domingo de Páscoa. Este conselheiro estava de plantão. Sim. E, de acordo com o relato da genitora, por volta das 20 horas do sábado, do dia 19, ela deixou a criança aos cuidados da avó, né, a avó materna, no caso bisavó da criança, pois ela ia se dirigir a um pub aqui da nossa cidade, né? Deixou aos cuidados por volta das 20 horas da noite, e retornou à residência da avó no domingo de Páscoa por volta das 6 horas. Quando ela retorna na casa da avó, a criança já se demonstrava inquieta e chorosa. Ao indagar a avó, né, sobre o comportamento da criança, que tem 10 meses de vida, a avó respondeu que provavelmente estava estranhando, né, a presença dela quanto do seu esposo, né, no caso o bisavô ali de consideração. Haja vista que era a primeira vez que a infante, né, a criança, ficava sozinha aos cuidados dessa avó, né, mas tinha convívios ali, né, mas sempre com a presença da genitora da mãe. E aí a avó falou dessa estranheza e, ao mesmo tempo, de acordo com relatos, falou para ela ficar despreocupada que o esposo dela, né, no caso esse bisavô de consideração, não havia feito nada com a criança. Bom, enfim, a genitora pediu para dormir na casa da avó, né? Haja vista estava sonolenta, pois se tivesse se deslocado até a sua residência, a genitora tem a sua residência, né, onde convive com a criança, não teria ali todos os cuidados, né? Até mesmo porque passou a noite numa festa. Sim, sim. E dormiu ali na casa da avó. Ao acordar, solicitou a avó que ia almoçar ali com ela, né? E o esposo da avó falou que não, que eles iam sair, que não tinha como almoçar ali naquele dia. Ela se deslocou para sua residência e a criança ali ainda demonstrando inquietude, chorosa, manhosa, né? Isso foi ao longo ali, né, do término da manhã e no início do período da tarde de domingo. Ela foi dar um banho na criança, né, para acalmá-la. E ao dar banho, a criança começou a gritar. Sim. Gritar e posicionar a mão na genitália. E ela estranhou aquilo. Ao enxugar a criança, ela deitou a criança na cama. E foi quando foi observado por ela, né, o inchaço na genitália e apresentando também vermelhidão. Sim. E ele tinha algum histórico que pudesse ali prejudicá-lo nessa situação? Ele já tinha praticado esse abuso anteriormente ou era a primeira vez? Você tem essa informação, Paulo? Olha, de acordo com relatos da genitora, ele sempre teve conversas erotizadas, entendeu? Na presença tanto da avó quanto dela ali, né? Ela também relatou que ele tinha um costume de beijar a barriga da criança, né? Porém,
né, nunca desconfiou de tal conduta, Sim, né? sim. E aí no domingo, né, ao ela analisar essa situação, né, do inchaço da genitália e da vermelhidão, ela, até por uma falta de instrução, né, ela pesquisou no Google e viu ali o tal do Disque 100, Sim, né? Que é um telefone a nível nacional, né, que recebe denúncias de abuso, de violência doméstica, enfim, qualquer tipo de denúncia em si, né? E depois o Disque 100, ele encaminha tanto para a Polícia Civil, quanto para o Conselho Tutelar e outros órgãos. E aí o Disque 100 orientou ela a entrar em contato com a Polícia Militar. Ao entrar em contato com a Polícia Militar orientou ela a entrar em contato com o Conselho Tutelar. Foi assim que eu recebi o comunicado, né? Fui acionado por ela, era por volta das 16 horas e 2 minutos da tarde. E aí ela me relatou o caso. Eu falei, mãe, é um caso de saúde pública, né? Eu oriento a senhora a entrar em contato com o SAMU, tá? Mas eu vou manter o contato com a senhora. Passou mais ou menos uns 10 minutos, ela não me retornou. E aí eu entrei em contato novamente com ela. Ela falou que o SAMU estava em ocorrência, não poderia estar atendendo naquele momento. Passei mais uma orientação para ela entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Esperei mais ou menos uns 10 minutos, ela também não me retornou. Liguei para ela novamente, ela falou que também o Corpo de Bombeiros estava em ocorrência. E aí foi quando este conselheiro tomou atitude. Eu falei, não, então eu vou te buscar. Acionei o carro do conselho, nós fomos até a residência. A mãe muito abalada. Logo ali eu já perguntei sobre a documentação da criança, sobre a documentação dela. Ela disse que estava na casa da avó, a pasta com as documentações. Nós nos dirigimos até a casa da avó, né, que é uma casa bem localizada aqui no município, de forma muito discreta, né, colocamos o carro de esquina, o carro do Conselho Tutelar, e orientei ela a não dar muitas informações à avó. Falei para ela pegar a pasta e já voltar para o carro. E assim foi feito. Logo, nos dirigimos à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. No caminho à UPA, eu já entrei em contato com o Departamento de Serviço Social, e diga-se de passagem, parabéns à equipe da UPA, sim, tá? Pelo bom trabalho, pelo rápido atendimento. O Conselho Tutelar entrou pela urgência e emergência, já estava praticamente tudo preparado para receber a criança de 10 meses. Foi um atendimento muito rápido, foi atendida por uma médica da UPA. Claro que a competência do diagnóstico, né, a respeito de estupro de vulnerável, abuso sexual, é do IML, do médico legista. Mas ali já na UPA foi constatada, né, a princípio a suspeita, né, de manipulação da genitália. A UPA fez o encaminhamento, né, que é o CORE, aos hospitais aqui de Três Lagoas, e até por uma questão de nossos hospitais aí ter a especialidade em pediatria, logo ela foi encaminhada para esse hospital. Eu devo ter saído da UPA por volta de umas 6 horas da tarde, né? Ela foi encaminhada para um dos nossos hospitais de SAMU, por uma ambulância do SAMU, e eu fiquei aguardando, orientei a genitora para manter o contato comigo, e fiquei aguardando porque eu já sabia que nós teríamos que lavrar o boletim de ocorrência. Mas primeiro, o que importa é a saúde, né? O bem-estar, a integridade da criança. Então por isso nós tomamos todas essas prerrogativas. Ela foi atendida por um dos nossos hospitais. Por volta das 21 horas do domingo, o Departamento de Serviço Social do hospital entrou em contato com este conselheiro. Né? Os médicos do hospital relataram, né, que também há forte suspeita da manipulação da genitália e do suposto, né, até então, estupro de vulnerável. Me desloquei até o hospital, né, apanhei a genitora e a infante e nos encaminhamos para o DEPAC, né, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. No caminho ao DEPAC, eu entrei em contato com o delegado, Dr. Luca Basso, expliquei para ele toda a situação que estava ocorrendo e ao chegar ao DEPAC, a requisição, né, para fazer o exame de corpo de delito, né, já estava pronta, ele já tinha acionado a médica legista. E fica aqui também os meus agradecimentos e o parabéns, né, pela postura, pela agilidade do Dr. Luca Basso. E ali nós já nos deslocamos ao ML, que é do lado ali do DEPAC, né? Em 10 minutos a médica legista chegou, muito rápida também,
E expliquei ali já no estacionamento para ela a situação. E aí adentraram, né, para fazer a análise ali, o exame do corpo de delito na sala. A médica, a genitora e a criança. Por volta de 20 minutos mais ou menos, elas saíram e a médica só me sinalizou, né, com o movimento da cabeça, e eu já entendi que era positivo. Né? O que era suspeita se tornou positivo ali, a questão do estupro de vulnerável. A mãe muito chorosa, né, muito abalada com a situação. Saímos do IML, do Instituto Médico Legal, aqui de Três Lagoas, e já nos dirigimos ao DEPAC também, novamente, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. Eu acompanhei toda a oitiva, né, da genitora, e posteriormente a isso, né, o lavramento do boletim de ocorrência, nos deslocamos até a residência da genitora para que ela pegasse algumas roupas, né, da bebê e dela, pois a bebê teria que ser hospitalizada. Sim. E retornamos ao hospital, né, onde elas estão até o presente momento, e vão ficar aí por mais uns 5 dias, né, porque tem que tomar os coquetéis, né, fazer alguns exames, até mesmo por conta do tratamento ali da lesão na genitália, né, da criança. E nos deslocamos para o hospital posteriormente, isso já por volta da meia-noite, né? Sim. O caso começou no domingo e foi se encerrar nas primeiras horas de segunda-feira. E aí alguns familiares entraram em contato com este conselheiro, isso já por volta de 00:30, né? E a gente tem que ali saber lidar com a situação, acalmar a situação, porque já estava sobre os cuidados, né, da Polícia Civil. O caso foi remetido à DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, e segue a investigação. E cabe eu aqui dar uma informação e salientar que nos primeiros horários da segunda-feira, né, eu acredito, pela informação que eu tenho, que deve ter sido entre 6 e 7 horas da manhã. Sim. O delegado Luca Basso, né, o Dr. Luca Basso, ele se dirigiu, né, coordenou uma diligência até a residência do então suspeito, né, e lhe deu voz de prisão. Então essa foi a prerrogativa do Conselho Tutelar no caso em questão. Ô Paulo, uma questão também importante, claro, a gente precisa falar disso, até em relação da entrevista que ontem a mãe deu ao Fábio Campos, a mãe está enfrentando algumas acusações de familiares, né? Algumas pessoas estão falando que a culpa ali seria de um, seria de outro. Como que fica nesse caso? Porque alguns familiares podem até atrapalhar a questão das investigações. Como que o Conselho lida nessa situação, Paulo? Olha, quem vai lidar com a situação agora, Rafael, é a Delegacia de Atendimento à Mulher. O caso segue investigação. Agora, nós não podemos ser coniventes. Sim. A criança está lesionada. Sim. Houve um estupro de vulnerável ali, que é crime hediondo, um crime abominável, um crime nefasto, previsto no nosso Código Penal pelo artigo 217-A. Sim. Nós não podemos tirar essa criança da posição de vítima. A criança é a vítima. E não cabe agora julgamento de familiar, de terceiros. Cabe agora a Delegacia de Atendimento à Mulher fazer um bom trabalho de investigação e o órgão jurisdicional, que é o nosso fórum, ou o juiz competente aí, né, tomar as medidas que devem ser tomadas. Lembrando que, né, o acusado, o suspeito, ele tem direito à defesa, ao contraditório, à presunção de inocência, né? Porém, o caso tomou, né, grande proporção, não só em Três Lagoas, como no estado do Mato Grosso do Sul, claro, e até a nível de Brasil, se a gente for analisar, porque está na internet, né? Universal, né, o acesso à informação. E deixa a cargo da polícia agora investigar. Nós também já estamos recebendo algumas informações lá enquanto Conselho Tutelar, novos relatos, né? Porém, a investigação segue pela Polícia Civil e foi remetido à DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher. Paulo, a gente sabe, claro, eu falo sempre, né, da sua credibilidade, do seu respeito pela profissão, pela questão do Conselho Tutelar, a gente sabe da sua atuação, né, aqui em Três Lagoas, em outros casos também que tiveram uma resolução rápida em Três Lagoas, mas quando você, claro, a gente sabe que você é um cara competente pra caramba no que faz, quando chega um caso desse, Paulo, tem como dissertar o profissional do pessoal, principalmente pela questão da criança menor de 10 meses de idade, uma situação, como que fica? Tem que lidar com essa situação e não deixar o emocional, Paulo? Rafael, deixar uma coisa bem clara,
e peço que a população de Três Lagoas nem se assuste. Por favor. Esse é o dia a dia do Conselho Tutelar. Sim. Esse é o dia a dia do Conselho Tutelar. Porém, todos os casos que nós tratamos lá é de forma sigilosa. Porém, esse caso tomou uma certa repercussão. Sim. Ou, certa repercussão não, grande repercussão. Grande repercussão. Mas esse é o dia a dia do Conselho Tutelar. Violência doméstica, negligência, abandono de incapaz, abuso sexual, estupro de vulnerável, evasão escolar. E nós estamos lá para aplicar medida de proteção. Essa é a função do conselheiro. Com certeza. Na terça-feira, eu já fiz os encaminhamentos, já apliquei a medida de proteção à criança em questão, né? O caso foi encaminhado ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Inclusive fiz a documentação no meu horário, ocupei meu horário de almoço. Aliás, horário de almoço, feriado, final de semana, é luxo para o conselheiro tutelar. E nós estamos ali para trabalhar realmente, aplicar a Lei 8.069, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós não podemos fazer é prevaricar. Sim. E a atitude, né, a atribuição, a prerrogativa, o trabalho que foi feito no domingo de Páscoa e nos primeiros horários da segunda-feira, não foi apenas o conselheiro Paulo Molina. Não é mérito nenhum meu, eu estou fazendo o meu trabalho. Sim. Se fosse a conselheira Lara de Paula, a Mira Herrera, a Adriana Alves, a Fátima Paparoto, a Kelly Carolina, qualquer outro conselheiro teria tomado as mesmas atitudes. Com certeza. Entendeu? Muito importante. E claro, também a denúncia, né? Porque é importante a população colocar, falar no jargão popular, a boca no trombone para poder denunciar. Porque com certeza. Avisar é o mais importante. E o conselho, ele atua ali naquela hora para poder salvar não só a criança, mas também proteger os familiares daquela situação, Paulo. Com certeza, Rafael. Eu sempre falo o seguinte, já pegando uma emenda na sua última pergunta, o conselho tutelar ele tem que ter controle emocional. Olha a gravidade desse caso, volta a repetir, caso nefasto, abominável. Nós estamos falando de um bebê de 10 meses. Sim, sim. É loucura de imaginar o que esse bebê passou. É loucura imaginar o que esse bebê passou. É complicado. E o conselheiro que não tiver controle emocional, ele adoece. Porque pega, né? Porque são coisas monstruosas que são lidadas ali no dia a dia. É monstruoso, bestial. Complicado. Complicado mesmo. E te parabenizo porque, como eu falei, seu profissionalismo é tão grande que a gente vê situações como essas aqui em Três Lagoas e eu percebo a sua revolta com isso também, Paulo. Que é o mais importante. Você falar, claro, dentro da função de conselheiro e avisar a população. E eu chamo a sua atenção também para o número do Conselho Tutelar. Número de plantão 679-9293-1579. 679-9293-1579. Esse é o número do plantão do Conselho Tutelar. É inclusive durante o final de semana. Visualizou uma situação, aciona o Conselho, não é? Plantão do Conselho Tutelar, Rafael, ele é 24 horas. Ele não para. Todo dia vai ter um Conselheiro Tutelar de plantão. Tá? Outros telefones podem estar entrando em contato. Não só a questão do estupro de vulnerável, abuso sexual, é o Disque 100. Sim. Tá? Que é anônimo ali também. E o Conselho Tutelar também acata denúncias anônimas. Tá? E se for flagrado ali uma questão de ato infracional, né, de perigo iminente, podem acionar também a Polícia Militar pelo 190. Nossas crianças aqui, elas têm uma rede de proteção da infância e juventude. Não é só composta pelo Conselho Tutelar, não. É pela Polícia Militar, pela Rede Pública de Saúde, as instituições da Secretaria Municipal de Assistência Social, o CRAS, o CREAS, CAPES, Ambulatório Psicossocial, Polícia Civil e por aí vai. Inclusive Ministério Público e o juizado da vara competente, da infância, da adolescência, da violência doméstica e da família. Isso aí. E importante, denuncie. Denuncie. Nós não podemos ser coniventes com situações dessas, tá? No mínimo ali de dúvida, denuncie para ser apurado. Claro. Para ser apurado. Denúncia não é uma verdade absoluta. Ela vai ser apurada, vai ser averiguada, vai ser investigado. E quando se remete ao Conselho Tutelar, uma coisa eu posso deixar aqui com clareza para a população treslagoense. O Conselho Tutelar vai atuar, vai aplicar a medida de proteção. E para aplicar a medida de proteção é por quê? Porque a lei foi provocada.
Conselho tutelar, ele não inventa nada, Rafael. Sim, sim. Ele não sai ali da sede do conselho para passear. É porque a lei foi provocada. Ele também não julga ninguém não, seja preto, branco, pobre, rico. Ele ouve as partes e toca a bola para frente. E o tocar a bola para frente é aplicar a medida de proteção à criança e ao adolescente, baseado na Lei 8.069 de 1990, que é o nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é o mais importante, né? É um trabalho que é necessário aqui em Três Lagoas, como também dos outros conselheiros, a quem a gente manda um abraço e o nosso respeito total. Paulo, obrigado por ter vindo ao nosso programa. A gente sabe que quando você é solicitado pela gente, você imediatamente vem aos nossos estúdios e torcemos para que não apareçam outros casos. Sabemos que vai aparecer, claro, não tem como a gente não impedir, mas que através do trabalho do Conselho, nós sabemos que esses casos terão um início ali de uma solução e principalmente a proteção das vítimas, que é o mais importante aqui em Três Lagoas. Obrigado mesmo por ter vindo ao nosso programa, Paulo. Agradeço o espaço, Rafael, e mais uma vez, não vamos ser coniventes. No mínimo de dúvida, denunciem, tanto no plantão do Conselho Tutelar, que é um contato aí já popular na nossa cidade, quanto o Disque 100 ou até mesmo a Polícia Militar pelo 90. Obrigado pelo espaço, Rafael.